Salve, salve, nação azulina! Boa tarde, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, torcedores do Leão Azul Paraense e também de outras agremiações. Amanhã, mais um jogão de bola no Mangueirão, Clube do Remo e Coritiba. Um jogo difícil, porém, aonde eu dou sim, com toda humildade, a vantagem. Pequena ela, mas vantagem ao Clube do Remo, que vai ter que demonstrar logicamente dentro de campo. Eu vou pedir para vocês, a partir de hoje, automaticamente, 1000 likes em todos os vídeos, tá? Estamos aí com vídeo, às vezes 2 vídeos, mais live, então a gente merece 1000 likes em todos os vídeos. As visualizações estão muito boas, porém a gente precisa de like. Nós estamos recebendo vários elogios de outros canais aí, Botafogo de São Paulo, né, o pessoal do Coritiba assistindo, também elogiando o nosso trabalho. Porém, quanto mais like, mais longe esse vídeo, mais longe o Clube do Remo vai chegar aí nos 4 cantos do país, tá? Então, por favor, deixa o teu like aí e te inscreve no canal. Lembrando que tudo isso é de graça, tá? Não custa absolutamente nada. Então, te inscreve, compartilha, tá? E deixa aí a tua inscrição. O Leão Azul Paraense entra em campo amanhã, 21h30, no Mangueirão. Peguei uma informação ainda há pouco, que 9.000 ingressos foram vendidos até então. A gente sabe que tem muita gente viajando, né? E amanhã, quando retornar dos balneários, deve comprar o ingresso. O ingresso até amanhã, casadinho ainda, né? Então dá para comprar na promoção. Eu acredito que entre 20.000, 22.000 pessoas. Pagantes um pouco menos, 16, 17. E a gente sabe que a torcida do Remo, em cima da hora, ela é meio que maluca no bom sentido para lotar o estádio, tá bom? Então eu peço que vocês comprem logo o ingresso, né? Cheguem cedo amanhã, evitem filas. A gente sabe como é a logística do Mangueirão para com o torcedor do Remo. Isso acontece no jogo do Remo, né? Mas enfim, ontem eu deixei um vídeo deixando algumas análises da rodada, o que poderia acontecer, tá? Vai ficar aqui em cima no final deste vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente andou uma estudada no Coritiba, até porque a gente tem que fazer isso para fazer o vídeo. Acompanhei mais uma vez, né, alguns momentos da partida entre Coritiba e Vila, Coritiba e Novo Horizontino, os 2 jogos em casa, e Coritiba e Chapecoense fora de casa. Assim como eu falei do América Mineiro, e a gente acabou acertando com muita propriedade, que não era um bicho de 7 cabeças. Nós ganhamos como ganhamos, jogando bem contra o América Mineiro. A torcida do Coxa, ela está preocupada com este jogo contra o Remo. E eu vou deixar aqui, né, uma edição lá do vídeo do canal Meu Coritiba, né, os rapazes lá falando sobre o próprio Coxa, despreocupado com o time deles, aonde oscila bastante, aonde não formaram um bom elenco. E o que eles estão falando, sem clubismo, assim, da forma que eu falo aqui, que eu não faço canal para estar agradando ninguém, mas sim para estar agradando aqueles que gostam da realidade. Quando a gente está mal, quando a gente não forma um bom elenco, quando a gente está ruim das pernas e a gente consegue olhar um pouco à frente o futuro, eu posso dizer aqui que o Remo não deixa nada a desejar dos outros clubes da Série B. Nenhum. Nem Coxa, nem Atlético Paranaense, que são aí tidos favoritos para acesso, o Remo não deixa a desejar. Lembrando que o Remo tem suas limitações também, e vocês que me acompanham há mais tempo já sabem o que eu estou falando. Né? Essa janela que vai ainda abrir, a segunda janela, o Remo vai precisar ir no mercado para, se quiser, subir. Mas o Remo tem que fazer o máximo de pontos até a 15ª rodada. Na 16ª rodada a janela abre, e aí o Remo tem que ter o máximo de pontos para se qualificar, para ficar ali mais coeso, mais forte, para tentar algo a mais na competição. A minha média sempre é aquela média, é sempre o meio de tabela, tá? O Remo fez seu último treinamento hoje, não deverá ter novidades, tá? O Remo não deverá ter novidades para o jogo de amanhã. O Remo deverá ir a campo com o Rangel, Marcelinho, o Camutanga, Reinaldo, que já passou pelo Coritiba, e o Alan Rodrigues ali, né? Hugo Coyote. Caio Vinícius volta ao time, o Pedro Castro um pouco mais à frente e Jadson no meio campo ali fomentando. Espero que ele esteja já em forma. Ele em forma, ele é diferente, né? Lá na frente, Janderson, Felipe Viseu e o nosso grande jogador da Série B até então, o Pedro Rocha. Esse deverá ser o time do Clube do Remo. O Coritiba vem com 4 desfalques para cá. É um time que
Eu vou dar só um spoiler aqui, que eu ainda vou fazer o pré-jogo. É um time que a zaga é muito experiente, porém muito lenta, é estável. Os dois laterais são experientes, mas também são lentos, deixam muitas brechas na zaga. O meio-campo tem poder defensivo, mas não tem poder ofensivo, tirando-se ali uma exceção do Josué, português Josué, que já passou por grandes clubes também. Não marca ninguém, anda em campo, mas se tiver a bola nos pés, pode fazer a diferença, principalmente nas bolas paradas. O ataque também não tem grandes coisas, né? E não vai ter o Della Torre, não tem o Nicolas Careca, já não é lá essas Coca-Cola, e eles não têm um substituto para o Nicolas Careca. Isso aí vocês vão ouvir da própria boca dos torcedores do Coritiba no final desse vídeo aqui. Então o Remo vai enfrentar um adversário encardido do meio para trás, que não preocupa tanto do meio para frente. Mas também a gente não tem, né, como eu sempre falo, aquele grande elenco, principalmente do meio para trás. Precisa de mais treinamento. O Daniel Paulista chegou há pouco tempo e está tentando implementar isso. Mas isso aqui eu vou falar muito mais no pré-jogo que nós vamos fazer hoje à noite, tá? Fique com o vídeo, aí a edição lá do canal Meu Coritiba, vocês vão ter ideia, saindo deles, o que eu estou falando aqui é a preocupação deles no jogo contra o Remo. Temos um tabu a quebrar amanhã. Nunca vencemos o Coritiba. Tabu é feito para quebrar. Que eu digo o pessoal da Almirante Barroso do outro lado lá, o Freguês, né? Passaram quase 5 anos. Mas enfim, isso aí é assunto para outro momento. Tá, galera? Fiquem aí com o vídeo lá do canal para vocês terem ideia mais ou menos do que eu vou falar mais tarde, do que eu já falei aqui, mas saindo deles lá a perspectiva do jogo e como eles encaram essa partida. Valeu, galera. Deixa o teu like. Bem-vindos. As mulheres que estão sempre vindo mais aqui no canal, bem-vindas também. Os torcedores de outras agremiações também, fiquem à vontade. O canal Tudo Nacional deles, me chama o Theo Souza. Valeu, tudo nosso, nada deles. Amanhã, mais uma vez, Mangueirão com bom público e o Leão atrás do seu 8º ponto. Em 5, ganhou, vai para 8 e faz um G4 aí com certeza, tá? Valeu, galera. Um abraço. Até mais tarde. Valeu. Fique com o vídeo aí. Tem que entender que ele está treinando o Coritiba, e não falo isso só questão de torcida, Augusto, porque imagine você treinador do Remo, você vai receber o Coritiba em casa, num começo de campeonato, a gente está falando ali que tudo pode acontecer e vai muito mais pelo peso da camisa dos times. Você vai receber um Coritiba na sua casa, ou você vai receber um Mirassol, cara, acho que muda muito como até os outros times encaram o Coritiba, né? Então o próprio Coritiba, o próprio treinador do Coritiba tem que ver o peso que ele está carregando nas costas também, né? Com toda certeza. O Coritiba perdeu essa identidade, né? Porque a gente lembra um tempo atrás aí, o Coritiba não perdia nada e era difícil empatar no Couto Pereira. O Coritiba dentro dos seus domínios, e hoje a gente não tem esse respeito nem dentro do Couto Pereira. Então, e a torcida mesmo sabe o que vai acontecer. A gente vai, sabe que tem que cantar, sabe que vai ter que incentivar, porque mesmo quantos Green Hells que a gente não teve carimbado aí com derrota. Aconteceu, a gente sabe nos últimos anos, isso era assim, era inimaginável. Tanto que na Série A, contra time bem melhores ainda, teve o ano que a gente ganhou praticamente todas, acho o ano do Morínigo, o ano que subiu ainda, né? Mas foi um dos últimos anos que a gente teve assim uma grande campanha em casa. Mas hoje não tem isso mais, infelizmente. É o Coritiba mesmo que se apequenou, essa é a verdade. O Coritiba passou a fazer jogos ruins tanto dentro quanto fora de casa. O Coritiba começou a jogar de uma forma. Na Série B, a gente via assim: o Coritiba caiu seguidamente alguns anos ali. Mas quando estava na Série B, o Coritiba era o time propositivo. O Coritiba sempre foi o time grande da Série B e o time que estava propondo o jogo, o time que fazia muitos gols. Aquele 2010, o Coritiba passou por cima dos outros times. Essa é a verdade. Tanto em Joinville, depois quanto em Curitiba. O Coritiba era um time que, quando não fazia 2, 3 gols no jogo, era um time que atacava muito. E sempre foi assim, quando um time grande está na Série B. E a gente viu vários exemplos aí de times que passaram tranquilamente. Só que as coisas mudaram e não tem mais respeito. Por quê? Por causa do próprio Coritiba. Para mim, a culpa é do próprio Coritiba, Thiago. Pelas contratações que os caras fazem, pelo estilo do treinador. Concordo plenamente com o que o Marcão falou. O Mozart parece às vezes que ele vem para a coletiva, eu acho que ele reconhece erros, isso é ótimo. O Mozart reconhece erros, isso é maravilhoso. Mas ele, ao mesmo tempo, ele muitas vezes ele se preocupa mais em dizer que os outros têm mérito, que o futebol mudou, que não se tem mais uma diferença tão grande, mas você está treinando o Coritiba, que tem o dobro da folha salarial da maioria dos times da Série B.
Então você tem a Ele reconhece o responsabilidade. erro, reconhece e repete no próximo daí. Exatamente. Você tem que saber que você está Não com um pode time repetir. que cada vez vai ter um erro diferente. Ah, esse erro eu não vou repetir. Daí no outro esse erro agora eu não vou repetir. Aí ele vai continuar jogando com, por exemplo, o Depena. Eu acho que ele tá sacrificando o Depena. Ele tá colocando o Depena sempre numa furada. Ele tá colocando ele meio como um ponta no último jogo ali. O Depena ficou meio sem ter o que fazer ali, entendeu? Praticamente um Eu acho que lateral, né? praticamente um lateral. Então ele, tipo assim, ele tá cometendo erro. Augusto, ainda acredito no Mozart. Eu sei que tem muita gente que não acredita mais, tá? Eu sei que tem gente que, o Coritiba tem 7 pontos, mas o Coritiba tá jogando mal. O Coritiba jogou bem contra a Chapecoense. Contra o Vila Nova foi horroroso e contra o Novo Horizontino foi ruim também. Contra o Então, Vila Nova mas foi um pouco melhor, eu achei. foi melhor que contra o Novo Horizontino. Mas mesmo assim, a gente criou pouquíssimo, pouquíssimo. Pro Coritiba, com casa cheia dentro de casa, foi pouquíssimo. Mas acho que o Mozart tem a condição, porque eu vi alguns jogadores melhorarem. Eu vi o sistema defensivo melhorar muito. Acho que o sistema defensivo do Coritiba melhorou muito, mas não é só disso. A gente precisa atacar o jogo. O Coritiba precisa fazer gol. E ele não tá dirigindo o Mirassol. O Coritiba ganhar de vez em quando de 1-0, empatar jogo, vai estar maravilhoso no Mirassol. Mas no Coritiba não vai estar. Porque uma hora essa conta vai chegar. Uma hora ele vai começar só. Esse 0-0 pode ser 1-0 pros caras. Pode ser 1-0. Tá dominando o jogo, pá, 1-0. O Coritiba teria perdido o último jogo se não fosse o goleiro. Se não Sim. fosse o Robson. Essa é a E, verdade. o próprio primeiro jogo também, né? Ganhou num pênalti ali aos 50 minutos, ali, 52 minutos. Então E o teve Vila Nova teve também. chance. Teve chance também. Eu tenho uma teoria, pode ser meio louca aí, o Will que entende mais dessa parte aí, eu acho que pode até falar melhor, mas eu acho que esse esquema de jogo do Mozart pode até dar certo numa Série A, cara. Melhor do que uma Série B, esse tipo de jogo do Mozart. Porque vai ter muito mais time que vai querer atacar o Coritiba, então você jogar mais fechadinho é muito, e tentar um contra-ataque é muito melhor. Porém, cara, tem uma coisa também, tem o elenco do Coritiba que talvez não dê suporte para o Mozart soltar tanto o time. Lógico, a gente tem e quer que coloque Vini Paulista, a gente quer que coloque outros jogadores ali, Seba de primeiro volante, ele tire o Felipe Machado, mas será que se ele fizer isso, ele vai conseguir ter a amplitude ali dos seus pontas abertos? Não sei nem que a gente vai fazer, lógico, pré-jogo daqui a pouco, vamos ver quem vai jogar na esquerda, que o Nicolas Careca tá machucado, mas será que esse elenco também dá suporte para ele fazer esse tipo de jogo? Que nem o Augusto falou, você jogando na Série B, o Coritiba jogando na Série B, ele precisa ser propositivo. Aí você citou da Série A. Na Série A, ser reativo contra time, você vai jogar contra o Palmeiras fora de casa, contra o Flamengo fora de casa, você não pode chegar aberto que você vai se ferrar. Então, ser reativo é interessante, mas você precisa entender o cenário. O cenário do Coritiba hoje é a Série B, onde ele é talvez um dos maiores times, é o maior time, mas não necessariamente o melhor elenco, né? Então, o Coritiba, ele precisa se adequar ao cenário. O Mozart precisa entender o cenário que ele está. Então, na Série B, ele precisa ser propositivo. Porém, você citou as peças. O elenco foi muito mal montado, como a gente já falou N vezes aqui, N vezes. Então, as peças que ele tem são muito complicadas. E ele participou disso também, porque ele indicou muito jogador. Tem muito jogador aí que ele que indicou. Mas como que ele monta um time propositivo se ele tem dois jogadores que conseguem propor um jogo, que conseguem, né? Tô falando do setor ofensivo. Daí a gente perde as peças, o Ronier tá mal. Você não tem a mínima possibilidade de você pensar em tirar o Ronier do time. Por quê? Você não tem substituto. O Nicolas Careca não vai jogar segunda-feira e eu não sei se a gente tem um substituto ideal para o Nicolas Careca. O Sabe, Roacir não correspondeu no jogo passado, né? Tanto que a gente. É de então, assustar eu isso, digo, Will. Will, isso assusta. eu digo pelo estilo de jogo, né? Tá, a gente pode até criar um fato, a gente vai falar melhor depois, né? Colocar outra peça, mudar um pouco o esquema, mas eu digo da mesma posição, a gente não tem. Então o elenco foi muito mal montado e até junho é o que a gente tem. Se vem alguém ou não, também não sabemos. Então o Coritiba vai jogar dessa forma. Não adianta a gente pensar que ele vai ser super propositivo, que ele vai ter várias chances, que vai criar, que vai chegar. Eu acho que não. Então a gente precisa entender o nosso cenário atual e aí